Está com problemas de alto consumo de CPU no seu computador? O processador está sempre em 100% ou em 90%? Acompanhe então este vídeo que eu trago aqui algumas configurações que irão ajudar a resolver este problema, a baixar e muito o consumo do CPU da sua máquina, seja ele um PC ou um notebook. Olá pessoal, eu sou o Ivo e sejam todos bem-vindos ao canal. E antes de mais queria pedir para quem ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deste modo vocês ajudam a que eu esteja sempre aqui a trazer conteúdos novos como estes para vocês, conteúdos que irão vos agregar e muito no vosso conhecimento e que irão também ajudar no desempenho das vossas máquinas. Muito obrigado e vamos lá então para o conteúdo. Bom pessoal, neste vídeo trago aqui algumas configurações que podem ser feitas no Windows de modo a resolver o problema do CPU a 100% em jogos ou então no uso em geral do seu PC, quando usa um programa mais pesado, assim entre outros. Algumas destas configurações já os trouxe aqui em outros vídeos, como o vídeo de reduzir a temperatura do CPU, mas trago aqui também novas configurações que irão ajudar a reduzir o alto consumo do CPU. Para quem não sabe, o alto consumo de CPU tem a ver muitas vezes com serviços que estão ativos no nosso Windows e que fazem com que o Windows esteja sempre a consumir o processador ao máximo, ou seja, vários serviços abertos em segundo plano e a trabalhar em segundo plano, e isto acaba por causar muitos bloqueios nos jogos e principalmente quando usa programas mais pesados. Então vamos para o primeiro passo, que é, vamos aqui na lupa e vamos pesquisar por eventos. Encontramos aqui visualizador de eventos, clicamos. Depois aqui do lado esquerdo vamos em registro de serviços e aplicações. Selecionamos aqui na seta. Depois vamos em Microsoft. Selecionamos Windows. E vamos carregar na letra W para filtrar e vamos procurar por uma pasta chamada WMI Activity. Vamos continuar a descer e temos aqui WMI Activity. Clicamos na seta e clicamos em Operational. E aqui o que é que vamos ver, pessoal? Uma série de erros em tempo real, ou seja, a esta hora estou a gravar às 12h35 e às 12h18 houve um erro aqui no meu sistema, entre vários outros. E é isso que nós vamos tentar verificar. Que erro é isso? São serviços que às vezes dão erros, mas a maior parte são fechados automaticamente. Mas por vezes alguns não são fechados automaticamente e ficam então em segundo plano. E nós o que é que pretendemos então é verificar estes erros, quais é que são estes erros e então se não forem fechados automaticamente, fechá-los então manualmente. Então selecionamos o erro e depois aqui em baixo no geral vamos ver que temos aqui um cliente Process ID, neste caso 8372. Então o que vamos fazer? Vamos abrir o gestor de tarefas, podemos clicar Ctrl Shift S, vamos em detalhes, filtramos aqui pelo ID e vamos procurar então o código que nos apareceu, que é o 8372. E temos aqui Security Health Service. Temos aqui este serviço, sabemos que este serviço deu erro. Se não for um serviço muito importante, posso terminar a tarefa. Então clicamos com o botão direito do rato e terminar a tarefa, terminar o processo. E assim sucessivamente. Vocês vão procurando aqui os erros, vão vendo o cliente Process ID e nos detalhes vocês fecham o que estiver ainda a trabalhar. No passo seguinte vamos logo aqui em arranque e vamos ver os aplicativos que estão a iniciar juntamente com o Windows. A maior parte que eu tenho aqui está tudo desativado, o único que está ativo é o Windows Defender e vocês verifiquem, se não precisem desta aplicação, desativem então para ela não iniciar juntamente com o Windows, porque ao iniciar fica depois a trabalhar em segundo plano e é claro, vai consumir e muito o seu CPU. Então desativem tudo o que não seja necessário aqui arrancar com o Windows. Depois vamos aqui em serviços, vamos em abrir serviços e aqui vamos desativar alguns serviços
que também causam alto desempenho no CPU. Vamos filtrar pela letra E e vamos procurar por experiências de utilizador e telemetria. Temos aqui, vamos então, 2 cliques, vocês cliquem em parar e depois aqui desativem, aplicar e OK. De seguida, vamos em serviço de política diagnóstico, letra S, 2 cliques, a mesma coisa, param o serviço e depois desativem o serviço, aplicar OK. Depois vamos procurar por um outro serviço chamado Sysmain. Atenção que a este serviço eu só aconselho a desativarem se tiver mais de 8 GB de RAM. Muita atenção a este pormenor. Exatamente a mesma coisa, parem o serviço e depois desativem o serviço, aplicar e OK. E ainda mais um serviço que podemos desativar também é o Windows Search. Vamos clicar na letra W, temos aqui o Windows Search, parar e depois desativamos, aplicar e OK. Feito isso, podemos partir para o próximo passo. E só um pormenor, pessoal. Se você pretende saber qual é o desempenho do seu CPU, basta vir aqui em desempenho e vocês conseguem ver como é que está o CPU, o monitoramento. Ele faz-lhe aqui um monitoramento do seu CPU. Ou também aqui em processos, vocês conseguem perceber qual é a aplicação que está a consumir demasiado CPU. Neste caso, é o meu Filmora que estou a gravar. Mas através daqui do gestor de tarefas, vocês conseguem perceber, tanto na aba Processos como na aba Desempenho. Vamos minimizar aqui o gestor de tarefas, vamos na lupa e vamos pesquisar por gestor de dispositivos. Temos aqui, vamos entrar. Aqui no gestor de dispositivos, vamos procurar por dispositivos do sistema. Clicamos na seta. Puxamos mais abaixo e temos aqui esta opção, temporizador de eventos de alta precisão. Desativando esta opção, pessoal, vocês irão reduzir o alto consumo de CPU e, consequentemente, reduzir os bloqueios nos seus jogos. Então, vamos aqui e desativamos o dispositivo, clicamos em sim e desativamos este dispositivo. Vocês vão aqui na lupa e pesquisem por avançadas. Temos aqui ver definições de sistema avançadas. Aqui na aba avançadas vamos selecionar definições. O vosso vai aparecer conforme está aqui o meu. Deixar que o Windows decida qual é o melhor para o computador, mas vamos mudar para ajustar para o melhor desempenho. Eu vou ativar aqui as opções ideais a estarem ativas nesse caso e vocês vão fazer exatamente o mesmo. Vão ativar somente essas opções. Pronto. E é isto, somente essas 6 opções irão ficar ativas. Vocês pausem o vídeo e vejam então quais foram as opções que eu ativei. Depois disso, cliquem em aplicar e cliquem em OK. Após isso, podemos fechar, clicamos em OK. Vamos aqui na lupa e vamos procurar por programador de tarefas. Temos aqui. Isso o que é, pessoal? O programador de tarefas são serviços que são programados para o Windows iniciar alguma hora, ou seja, é um agendamento. Ou seja, às X horas o Windows irá iniciar um serviço. Então, vocês cliquem aqui em biblioteca, vai-lhe abrir esta outra opção e aqui vocês procurem os serviços que são desnecessários. Como vocês podem ver, o meu não tem muitos, por isso não vou desativar nenhum. Mas se o vosso tiver muito, vocês procurem os serviços que vocês não precisam, porque o Windows irá estar sempre a tentar, então, iniciar e utilizar este serviço, ou seja, essa tarefa. Então, vocês desativem o que não, terminem, aliás, o que não é preciso. É só clicar com o botão direito e, então, desativar. Depois, podemos aqui fechar. Vamos carregar na letra do Windows mais a letra R e vamos inserir este comando que está aqui, msconfig. Vamos na aba Serviços. Aqui em baixo ocultamos todos os serviços da Microsoft e também aqui vamos ver serviços que não são necessários. Basta desmarcar esta caixinha de programas que vocês instalaram e que se calhar até já desinstalaram o programa, mas por alguma razão ficou algum serviço. Isso vocês vão analisar nos vossos computadores e assim desativar também essas opções que não são necessárias para reduzir o consumo de CPU. E para a última dica, vamos também aqui na lupa e vamos pesquisar por energia
editar esquema de energia, vamos em alterar definições avançadas de energia. Ele já entrou no plano de energia que eu quero. Agora vamos puxar mais abaixo, vamos em gestão de energia do processador. Clicamos no mais, temos o desempenho mínimo, clicamos também no mais e vocês vão colocar, conforme está aqui, 80% no mínimo e 90% no máximo. Claro que isto vai reduzir um bocadinho o desempenho do seu CPU, mas irá dar mais vida útil ao seu CPU. Se alguém também não quiser colocar os 80%, pode colocar 90% e depois no máximo 99%. E fica um bocadinho ao critério de cada um. Mas eu aconselho que seja conforme esteja aqui no meu computador. Depois é só clicar em OK, reiniciem a vossa máquina que irão notar diferenças no consumo de CPU do seu computador, certamente, principalmente quando joga, e assim eliminar com qualquer bloqueio que esteja a ter, seja um bloqueio mais intenso, seja um bloqueio menos intenso. Ok? Era isto, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixa o like. Se tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários ou então enviem-nos através do Instagram, que eu vou tentar também ajudar da melhor maneira possível. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito e também, se quiser benefícios especiais, torne-se membro do nosso canal. Vou ficar por aqui, um grande abraço e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.